Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante: a ciência por trás do levantamento com drones. Vamos entender como a fotogrametria consegue transformar simples imagens aéreas, que na verdade são cheias de ilusões geométricas, em modelos tridimensionais com uma precisão impressionante. É um processo que une geometria, tecnologia de ponta e, o que é fundamental, protocolos de segurança muito rigorosos. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. Primeiro, vamos entender por que uma fotografia aérea nos engana. Em seguida, vamos revelar o segredo da visão 3D e como a fotogrametria o utiliza. Depois, falaremos sobre a revolução digital que os drones trouxeram. E a partir daí, veremos como o voo se transforma em um mapa preciso e, para fechar, abordaremos a importância crucial da segurança, com as normas NR18 e NR35. Então, nosso ponto de partida é um conceito essencial: a diferença entre o que uma fotografia parece ser e o que ela realmente é, do ponto de vista geométrico. E isso nos leva à pergunta central deste primeiro módulo: uma fotografia aérea é um mapa? Bom, visualmente elas podem até parecer a mesma coisa, mas a resposta técnica, a resposta da ciência é um sonoro não. E a razão para isso está toda em um único conceito: o tipo de projeção. E aqui está a grande diferença. Uma fotografia é o resultado de uma projeção cônica. Imagine que todos os raios de luz do terreno convergem para um único ponto, que é o centro da lente da câmera. Isso cria perspectiva e, inevitavelmente, distorções. Já um mapa de verdade, usa uma projeção ortogonal. Nela, é como se cada ponto do terreno fosse visto exatamente de cima e em um ângulo perfeito de 90 graus. Isso elimina a perspectiva e garante uma escala uniforme em toda a sua extensão. Essa projeção cônica da fotografia causa um efeito muito conhecido chamado deslocamento radial. Se observarmos um prédio alto na borda de uma foto aérea, ele vai parecer inclinado, tombando para fora. Isso acontece simplesmente porque o topo do prédio está mais perto da câmera do que a base. Por isso, essa setação é perfeita. A foto parece ter uma escala única, mas na verdade ela é um mosaico, uma verdadeira colcha de retalhos de escalas diferentes. E é agora que chegamos ao ponto de virada da nossa análise. Vamos ver como essa aparente falha da fotografia, essa distorção, não é um problema. Pelo contrário, ela é a chave, a matéria-prima que usamos para calcular a terceira dimensão. A ciência aqui não luta contra a distorção, ela a utiliza de forma genial. A solução para isso é a sobreposição de imagens. O princípio é muito parecido com o da nossa própria visão. Nós temos 2 olhos e isso nos dá a percepção de profundidade. Na fotogrametria, para replicar isso, existe uma regra de ouro no planejamento do voo. É preciso garantir uma sobreposição entre as fotos de 60% a 80%. Isso assegura que cada ponto do terreno seja fotografado de, no mínimo, 2 ângulos diferentes. Esse princípio fundamental tem um nome: estereoscopia. Nossos olhos estão separados por alguns centímetros, e cada um captura uma imagem ligeiramente diferente do mundo. O nosso cérebro, então, funde essas 2 imagens e cria a percepção de profundidade. O que o software de fotogrametria faz é exatamente isso. Ele usa o par de fotos sobrepostas para conseguir enxergar o relevo. Para entender o fenômeno por trás disso, podemos fazer um experimento muito simples e clássico. Estique o braço, levante o dedo indicador e aponte para um objeto longe. Agora, sem mover o dedo, feche um olho e depois o outro alternando. Percebeu como o dedo parece pular de um lado para o outro em relação ao fundo? Esse salto aparente é o que chamamos de paralaxe. E aqui está o segredo de tudo. O software de processamento mede exatamente esse pulo, a paralaxe, para milhões de pontos na imagem. E a lógica matemática por trás é muito elegante. Quanto maior for esse deslocamento, quanto maior a paralaxe, mais alto é aquele objeto. É essa relação direta que permite ao algoritmo calcular a altitude de cada pixel e, com isso, construir um modelo 3D do terreno. Bem, com a geometria e a matemática resolvidas, vamos falar agora da tecnologia que tornou toda essa ciência acessível, ágil e escalável, e que de fato revolucionou a topografia moderna: as aeronaves remotamente pilotadas, os drones. É importante notar que a fotogrametria evoluiu muito ao longo do tempo. Ela passou por 4 grandes gerações. Começou com a metrofotografia lá no século XIX, usando balões. Depois veio a era analógica, com aviões e equipamentos mecânicos complexos. Em seguida, a era analítica, com o surgimento dos computadores. E hoje, nós vivemos a 4ª geração, a digital, onde os drones automatizaram a captura de dados e os algoritmos processam tudo isso de forma muito eficiente.
Muito bem. Após o voo do drone e o processamento de todas essas imagens sobrepostas, o que nós obtemos na prática? Quais são os produtos finais que essa tecnologia gera? O primeiro produto, e talvez o mais conhecido, é o ortomosaico. É fundamental entender que ele não é apenas uma colagem bonita de fotos. É uma imagem ortorretificada. O que isso significa? Significa que ela foi geometricamente corrigida para remover todas as distorções. O resultado é uma imagem com escala uniforme, onde cada pixel está em sua coordenada geográfica correta, ou seja, um verdadeiro mapa fotográfico. O segundo produto, que é a base para todos os modelos 3D, é a nuvem de pontos. Essa é a representação tridimensional mais pura do terreno, o resultado direto do cálculo de todas as paralaxes. Estamos falando de uma coleção de milhões, às vezes bilhões de pontos, cada um com sua coordenada x, y e z. É a partir dessa nuvem que geramos curvas de nível, modelos digitais de terreno e muito mais. No entanto, a tecnologia, por mais precisa e automatizada que seja, ainda depende de uma operação humana qualificada e principalmente segura. E isso nos leva a um pilar que não se pode negociar na prática profissional: o rigor com a segurança, especialmente em ambientes tão dinâmicos e de risco como canteiros de obras. Essa frase resume a questão de forma brilhante. Dominar a geometria por trás da imagem é o que transforma um simples operador de drone em um profissional que está aplicando uma ciência. E a aplicação de uma ciência exige responsabilidade, o que nos leva diretamente à necessidade de seguir as normas regulamentadoras. Por exemplo, a norma regulamentadora 18, que trata da segurança na construção civil, é vital. Para quem opera drones, isso se traduz em ações muito práticas. É preciso delimitar zonas seguras para decolagem e pouso, longe de pessoas e equipamentos, é mandatório coordenar o voo com operadores de guindastes e gruas para evitar acidentes, e é essencial sinalizar a área de trabalho para alertar os demais trabalhadores. Da mesma forma, a norma regulamentadora 35 sobre trabalho em altura é frequentemente necessária. Por quê? Porque, para garantir a precisão máxima do mapa, muitas vezes precisamos instalar pontos de controle no solo, os GCPs. E se esses pontos precisarem ser colocados em locais altos, como lajes, telhados ou torres, a NR35 passa a ser obrigatória, exigindo treinamento específico, equipamentos de proteção e um planejamento rigoroso para prevenir quedas. E assim, fechamos o nosso ciclo. Partimos da ilusão de uma fotografia distorcida e chegamos à precisão de uma realidade 3D que pode ser medida, tudo isso, claro, pautado pela segurança. Fica então a reflexão final. Seriam os mapas tridimensionais que usamos hoje uma cópia perfeita da realidade? Ou seriam eles, na verdade, uma elaborada e colossal ilusão matemática, criada por algoritmos que transformaram um defeito geométrico em uma poderosa representação do nosso mundo?